2 Tessalonicenses 2, né? De 1 a 12. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Impressionante que fala que o homem do pecado será revelado. Todo mundo fala que foi a Igreja Católica. A Igreja Católica só foi Olá. Tá? Mas são duas mulheres, é Olá e Olibá. É Jerusalém e Samaria. Impressionante que quando é chamado para ficar em Jerusalém, não existe, porque hoje não tem Jerusalém, tem Samaria. Tá? Tem Samaria. E Samaria, Samaria era uma cidade de quê? Era uma cidade dos que moravam quem? Os samaritanos. E era considerado quem? Como era que era considerado os samaritanos? Imundos, não era isso? Os judeus consideravam os samaritanos como o quê? Imundos. Mas, na verdade, os judeus que receberam aquela verdade, eles foram o quê? Jerusalém. Tá? Então, quer dizer, hoje, Samaria também está na mesma situação. Os judeus se tornaram, caíram, olha, foi bem claro que pela mesma maneira que os judeus caíram, Israel caiu no passado, também hoje a igreja cairia. Agora, eu não sei que a igreja, quem é a igreja que não tomou Simancol e percebeu que ela seria a única objeto que poderia cair. Nós tivemos na reforma de Lutero, Lutero fez a reforma, Guilherme Miller fez a reforma, Lutero fez a reforma na igreja católica, Guilherme Miller fez a reforma na igreja protestante. Qual foi elas? Luterana, presbiteriana, anglicana, metodista, como? Presbiteriana. Foi nessas aí que Guilherme Miller tentou fazer a reforma, para que eles se arrependessem. Mas depois da reforma de Guilherme Miller, aí foi que o capeta aprontou mesmo. Porque aí agora nasceu o quê? O espiritismo moderno com forma de igreja. Depois de Filadélfia. Ou seja, aí de lá para cá, de Filadélfia para cá, 1844 para cá, só deu espírito imundo mesmo. 3 espíritos imundos de Apocalipse 17 se dividiram, que é o catolicismo, protestantismo apostatado e o espiritismo moderno. Então, são essas 3 categorias que existem hoje na Terra, não tem outra mais. Só que no meio dessa grande confusão, desses 3 espíritos imundos de Apocalipse 17, tem um remanescente, que é uma igreja que tem que triunfar e arrochar e fazer as coisas acontecer. Com todos eles. Então, quer dizer, o problema é que a maioria das pessoas não sabe que está servindo, que mora em Babilônia e que serve a Satanás. Vamos lá. Paulo está advertindo que Jesus não voltaria antes de quê? De uma grande apostasia. E de que o homem do pecado fosse revelado. Mas quem é esse homem do pecado? Falou que você sentaria no trono de Deus. Onde é o trono de Deus? Primeiramente foi a igreja primitiva, a igreja de Éfeso lá atrás. Mas hoje, quem poderia ser o trono de Deus hoje? Olibá e Samaria. Aqui no versículo 4 para frente, já mostra claramente de uma organização. Olha só. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou objeto de adoração, chegando até a santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Ou seja, ele mudou quem estava sentado e ninguém viu. E continua chamando de Deus. Aí ele descreve que Satanás virá aparecendo como se fosse Jesus. Ele vai vir e ele começa então dizendo que é Cristo, andando no meio da multidão, e vai abençoar muita gente. O povo está tudo clamando, pedindo que livramento, dizer que esse sofrimento todinho, porque o povo está pisando na guarda do domingo. Com bastante atenção. E nesse momento, a senhora fala assim, que é a única coisa que os santos vão ver, que não é Cristo, porque está colocando as bênçãos em cima daqueles que estão pisando na lei de Deus, no pecado. Não se lembram de que quando eu ainda estava com
costumava-lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. É que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. De Tessalonicenses 2, mostrou que o perverso, o homem do pecado, se manifesta depois do afastamento do Espírito Santo. Porque parece que a influência dele e o aparecimento do homem do pecado. Porque parece que o aparecimento desse homem do pecado, ele vem porque é como se fosse assim, vocês querem um rei, pediram um rei, fizeram a sua escolha, agora está aqui o vosso rei. E esse é o governante de vocês. Então, quando falo de a igreja sendo Babilônia, quando falou a palavra adventista nominal, isso no período de Ellen White, que ela falou no presente, para o que deu a entender, que os adventistas nominais, há filhos honestos entre os adventistas nominais e as igrejas caídas. Então, esses adventistas nominais, não? Os adventistas mesmo que tiveram, foi só no tempo de Glenn Miller, quando Glenn Miller pregou o revivamento. Depois, então, o adventista passou a ser nominal. E a continuação falou assim, eles abandonaram as igrejas caídas, né, e os adventistas nominais, e tomarão parte do remanescente. E o remanescente é uma pessoa que resta de uma grande apostasia. Então, os adventistas nominais que sairiam para tomar parte no remanescente seriam pessoas que tomariam parte ao lado de Ellen White e dos pioneiros da igreja. Na época dela, Lucas... Sim. Não houve saída para se unir a ela. A igreja não saiu da condição nominal? Não saiu. Ela pregou, deixou a mensagem de advertência, mas a igreja não se uniu a ela. Então, no tempo da Ellen White, não houve nenhum remanescente que saísse e ouvisse o chamado, sai dela, povo meu, e se unisse a ela. Porque se tivesse se unido a ela, teria terminado a mensagem. E nós vimos dentro da profecia que toda a igreja que é levantada por homem, ela se torna Babilônia. Por isso que eles tinham medo. Então, eles estavam estabelecidos sobre o fundamento dos homens, não sobre o fundamento da verdade e do Espírito Santo. Isso se concretiza naquela conferência de Minneapolis. Tanto é que a Ellen White, ela só ficava de fora orando e pedindo a Deus para que desse certo ou que não desse certo. Ela não tinha voz de comando lá dentro. Então por isso que em forma de organização, aparece agora o remanescente, e o remanescente ele prega, traz essas mensagens à tona, e aquele que ainda tiver um pingo É por isso que eu acho que assim, o que está dando muito a obra de Deus hoje é uma posição que precisa ser tomada. Por exemplo, quando eu comecei a entrar nesse movimento desse conhecimento, eu achei que viria e se uniria a todos, e todos então se uniria a ele e a igreja crescia. Ou seja, no tempo da Ellen White, esse chamado foi para vir. Então pregou Glenn Miller, saiu um remanescente e o povo teria que vir se unir a ela e dar o alto clamor. Mas eles não vieram, não se uniram a ela, vieram e começaram a estabelecer seus fundamentos. Tudo que ela orientou que era para fazer, eles não aceitaram. Não pegaram. Deixaram ela como se fosse um troféu, uma beleza dentro da igreja, porque depois foi conveniente, depois da morte dela. Mas eles não aceitaram o que ela pregou. Tanto é que eles não viveram. Ela não foi a vara que corrigiu eles. Por mais que ela falasse, por mais que ela orientasse, eles não obedeceram. Isso. Aquele hino que acabamos de cantar agora, grato sou, sim, pela vara, tá? Que me perfeito faz me ser. Ou seja, hoje, para que esse remanescente seja estabelecido, ele vai ter, Ezequiel, Zacarias 11, lá, 7, tomei 2 varas, tá? E as varas, ele disse, então, quebrei as varas, porque vocês não quiseram. Mas esse remanescente, ele vai aceitar a vara.
Ele tem que aceitar. E a vara vai ter que realmente colocar os pingos nos is. Porque um rebanho sem pastor, se não é corrigido, ele não vai para frente. E aí a igreja é estabelecida. Estabelecida porque vai haver um conserto com Deus. Foi por isso que Josué falou, eu e minha casa serviremos a Deus. E vocês, vão servir a quem? Só que ficou só a casa de Josué e pronto. O resto não foi, não. O interessante é que Ellen White falou ali sobre a saída da igreja se unindo ao remanescente, mas posteriormente também, quando ela viu o estado da igreja, ela falou de um período, que ela falou assim, de um período antes da vinda de Cristo e daria uma mensagem, uma obra de preparação especial para aqueles que aguardariam a vinda do Senhor e vivo. E veria uma mensagem especial que faria com que o povo estivesse preparado para receber Jesus. Sem essa mensagem, não poderia receber. Lá no primeiro escrito, ele fala um capítulo chamado A União da Igreja com o Mundo. Impressionante que lá ela descreve, dizendo que quando a igreja estava nas fogueiras da perseguição, ali era pouco para ela, estava ótima, ela estava santa. O problema todinho, o perigo da igreja foi quando ela começou a se unir ao mundo recebendo favores da terra. Aí foi quando ela também, realmente, ela caiu e entrou em apostasia. Ou seja, quando no terceiro período da igreja, quando Nero, Constantino, o imperador Constantino, entrou na igreja como cristão, ali a igreja, ela então desceu, abaixou as normas de Deus e se uniu ao mundo. Então ela se tornou a apóstata. Só que depois ela foi para o deserto, realmente, e quando foi por Lutero, houve a tentativa de uma reforma. Saiu um remanescente. Só que agora Lutero, ele já estava tão perdido que ele não deu conta de fazer o que tinha que ser feito. Depois passaram-se os anos, ele teve mais ou menos 500 anos, 300 e pouco por aí, né? Então, aí o Graham Miller agora tenta fazer de novo uma reforma. Tenta, mas agora, pelo desapontamento, que ele também não conseguiu achar, e os que saíram do desapontamento, a dores de parto, era para poder, então, levantar um remanescente. Só que o povo agora, em vez de se unir a Ellen White, que foi a remanescente que ficou, eles agora fundaram seus próprios fundamentos. Babel tornou-se estabelecido dentro do campo religioso. Então aí ficou agora claro, irmão, porque agora, olha só, quando Guilherme Miller fez o chamado em 1844, todos falavam a mesma língua. Isso. Mas quando houve o grande desapontamento, houve divisão de línguas. Isso. E Deus ali, quando Ellen White se levanta, não conseguiram compreender aonde Deus estava falando. A quantidade que se levantaram contra ela, a quantidade de que disseram que ela estava mentindo. Ou seja, não houve uma união entre ela e a igreja. Quando a igreja foi fundada, ela não foi por orientação da Ellen White. Deus mostrou a ela que poderia fundar, mas a igreja era para ter sido fundada e ter ficado sob a liderança da Ellen White. Mas não ficou. Tá? Sempre a igreja tem caminhado sob a liderança de reis, não de profetas. Os reis nunca obedeceram os profetas. Quando a igreja católica subiu o pódio no papado, então a igreja dominou, foi o período que a igreja dominou sobre a liderança, como igreja, como rainha, ela dominou sobre os principados da terra. Só que ela dominou, tanto é que o papado mandava no rei, mandava nos reis. Autoridade de reis. Aí foi o único período, mas só que já estava na apostasia. Porque a igreja nunca conseguiu mandar nos imperadores, nos reis. Aí a igreja se uniu agora para poder ter fama, e correu a fama dela, se uniu aos reis da terra, ela não mandou nos reis mais. E ela tornou-se prostitutas. Quando fala que ela se prostituiu com os reis da terra. Assim como aconteceu no céu, né? Por exemplo, Lúcifer, ele quis se rebelar contra o Supremo, né? Foi. Aí o que ele fez? Deus falou assim, já que você quer, então cria o seu reino. Isso. Né? Você não faz parte do meu reino, você cria o teu reino para lá. Aí ele fez o reino dele, aí Deus ele vem no meio do reino do diabo, coloca uma embaixada do céu e faz com que a embaixada tome o reino e agora domine sobre O propósito de Deus era esse, o né? império. Era dominar o império, destruir aquela portilha papel de Israel na profecia, e a caminhada de Israel do Egito até Canaã, era para quando Israel chegasse na Canaã, a Canaã estava dominada por gigantes e homens do capeta. Então era para chegar e tomar a terra de Canaã. Toda a terra. Só que eles não tomaram Canaã, eles se uniram a Canaã na prostituição. A respeito disso, por exemplo, Ellen White, então, ela não é que ela... Vou afirmar, mas a senhora afirma se estiver errado.
Ellen White não fazia parte da igreja, hora nenhuma. Nunca fez parte da igreja. Porque Eles nunca aceitaram a igreja. Todos os 7 anjos nunca fizeram parte da igreja. Eles É. são homens de Deus que dão a voz de Como advertência Elias para as estava fora, igrejas. Elias estava fora e veio e advertiu. Então,